Boa noite, estamos aqui iniciando mais uma live. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre orçamento familiar. Tá? Então, nós vamos falar de orçamento pessoal e familiar. O que seria esse orçamento familiar? Né? Seria aquele que a pessoa ela vai estar fazendo em conjunto ali com a sua família. O que acontece? Vamos pensar na família, nesse caso, assim como se você pensasse assim, a sua família é unida no mesmo objetivo, tá? Agradecer as pessoas que já estão entrando, né? Vamos agradecendo. É como uma união, vamos dizer assim. O que adianta de você fazer um orçamento se não houver união, né? Vamos dizer assim, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro. Aí seria difícil. Então, se a família ela não tiver objetivos comuns, vai ser bem mais difícil atingir aquelas metas financeiras, aquelas metas que a pessoa quer atingir na sua vida. Por quê? Vamos pensar como se fosse um cabo de guerra. Você já imaginou a família que um está puxando para um lado, o outro está puxando para o outro, um está tentando economizar, está tentando fazer o seu planejamento financeiro e o outro não está fazendo ou ainda está dificultando o trabalho. Já existe uma estatística que diz assim, que 50% das famílias brasileiras estão endividadas. Bom, vamos pensar da seguinte forma. O brasileiro, ele se acostumou, vamos dizer, a um certo crédito fácil, né? Às vezes, quando a pessoa entra na universidade, ela já entra endividada, com fiéis, né? Vem todas essas questões. Vem um cartão para estudante, a pessoa já começa a se endividar antes mesmo de se tornar um profissional. Então, as estatísticas dizem que 50% das famílias brasileiras estão endividadas. Bom, mas vamos pensar como que ele vai romper esse ciclo do endividamento e vai chegar a um ciclo de prosperidade, vamos dizer assim, ou pelo menos de um orçamento familiar equilibrado. Né? Aqui nós não estamos falando assim, como ficar milionário. A princípio nós estamos tentando dizer assim, se você tiver um orçamento familiar, um planejamento, você vai conseguir ter uma vida mais tranquila, né? Vamos dizer assim, dormir tranquilamente, você não vai estar ali todos os dias preocupado se você tem tantas dívidas para pagar. Então vem assim, qual que é o tripé da prosperidade financeira? Ela tem um tripé. Primeiramente, você vai ter que ter uma renda, você tem que ganhar. E dessa renda, você vai guardar uma parte e vai investir. Então, dentro do seu orçamento familiar, tem que ter um espaço para você pensar assim, olha, eu preciso guardar uma parte. Os especialistas recomendam tipo assim, sei lá, 50%. Mas não seria tudo isso. 10% já é suficiente para você conseguir fazer o seu planejamento e aos poucos ir se organizando para ter a sua, primeiramente, liberdade financeira e quem sabe lá na frente uma independência financeira. A liberdade é quando você chegou a um determinado ponto que você consegue viver dentro do seu padrão de vida e você já não tem que se preocupar tanto
em trabalhar e mensalmente ter um ganho. Você vai ter alguma fonte de renda que vai te garantir aquele seu padrão de vida, né? Que seja essa fonte de aposentadoria, que seja de investimentos, que sejam de aluguéis, que sejam, né, de diversas fontes pode ser, mas você já teria chegado nesse nível. Você já teria uma certa liberdade. Então, esse tripé, ganhar, guardar, investir, é que você vai ter que fazer parte da sua vida e do seu planejamento. Então, quando você for fazer o seu planejamento familiar, você já coloca essa parte que você vai separar para os investimentos. E aqui nós nem vamos entrar na questão qual é o investimento bom, qual seria o investimento melhor, né? Nós vamos só dizer, você vai separar uma quantia. Ah, eu não tenho como separar 10%, separa 5% ou o que for possível dentro da sua realidade, porque neste caso, o mais importante é você ter o seu orçamento, o seu planejamento, tá? Isso é o mais importante. Não é a quantia, o mais importante é você criar o hábito. A partir do momento que criou o hábito, aí você já terá condições, né, de estar fazendo esse seu planejamento de uma forma mais eficaz. Tá? Só um momentinho, vou desligar o ar. Então, a primeira parte é tripézinho: ganhar, guardar, investir. Esse ponto você vai ter presente no seu orçamento. Então, lá quando você for fazer o seu orçamento, você vai colocar as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis, e ali você vai fazer. Aí você vai esperar para fazer essa parte no final? Não. Essa parte ela tem que ser feita no início do mês. Se você recebe por mês. Agora, se você é um profissional liberal, se você é empresário, você recebe durante o mês, aí você vai ver qual a melhor forma que você vai fazer isso. Mas o importante é que você vai ter que separar essa parte. Porque se você deixar para fazer lá no final, o que vai acontecer? Sempre vai aparecer um pequeno imprevisto, uma necessidade extra, e você vai acabar não fazendo essa parte que você tem que fazer, que é de guardar e investir. Bom, o que você faz primeiro para você iniciar o seu orçamento familiar? É como eu disse lá no início, a família ela tem que estar unida. Porque se a família estiver como num cabo de guerra, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, vai dificultar esse orçamento. Então, vai se tornar desgastante para todos. Então, a família tem que se reunir e, né, isso eu tô falando para quem é grupo familiar, né? Se a pessoa for solteira, daí ele vai ver sozinho a parte dele. Mas se é um grupo familiar, ele vai ter que se unir e vai fazer isso em conjunto. Por quê? Não adianta ficar procurando culpados. A culpa do orçamento familiar ter estourado é desse ou daquele, é dessa compra ou daquela. Não é dessa forma que funciona. Independente da culpa de quem seja, busque soluções, né? Então, o importante é buscar soluções. Bom, o que você vai fazer? Agrupar as suas despesas. Despesas fixas, despesas variáveis. Isso você vai ter na sua planilha da forma que você quiser. Uma planilha no celular, planilha no caderno, a forma que você achar melhor. No computador, você vai definir a forma como fica melhor para você. Aí vamos dizer que você começou a fazer o seu planejamento e você se deparou lá no seu orçamento, você tem ainda muitas dívidas, tá? Então você vai colocar ali certinho e você vai ver como que você vai resolver esse problema das dívidas. Se você vai
negociar, se você vai esperar para pagar um pouquinho mais para frente, uma renegociação. Aí cada um vai ver como fica melhor, né? A gente já adianta que não convém ficar pagando rotativo de cartão de crédito se você não tem como pagar a fatura completa, porque geralmente isso não resolve o problema. Você paga vários meses e de repente vai lá, o valor principal não teve nenhum abatimento, então não compensa fazer dessa forma. Então cada um vai ter que analisar certinho, tem aqueles analistas que dizem que você vai procurar trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, né? Procurar os juros menores, procurar. Então você vai ver certinho qual é a sua forma de renegociar isso daí. Mas existem dados assim que demonstram que quando você vamos dizer, você para com os gastos supérfluos, você repensa o seu orçamento, geralmente as famílias conseguem resolver de 12 a 24 meses, no máximo, consegue resolver a situação de endividamento e passar a ser investidor. Bom, o que mais? Minimizar os gastos. Como que eu vou minimizar os gastos? Você vai ter que procurar ver quais são aqueles pequenos vazamentos que você tem no seu orçamento, que são aqueles gastos que às vezes estão ali, mas que não são necessários. Você vai procurar diminuir compras por impulso. Se você carregava o cartão de crédito, você vai evitar. Você vai pensar se você precisa daquele objeto, se é útil, se não é apenas um desejo. Porque se for um desejo momentâneo, ele vai passar. E aí você vai conseguir repensar aquela compra por impulso. Então você vai minimizar isso daí. Bom, quando você vai fazer o orçamento, às vezes você pensa só no curto prazo, mas é importante você, junto com a sua família, pensar no curto, no médio e no longo prazo. O que vocês pretendem fazer? Eu sei que a gente está assim, num momento tão difícil, né, que a gente ficar falando disso assim, parece que está tudo tão incerto, tão difícil, mas assim, é necessário, principalmente nessa época. Eu acho que se tornou ainda mais importante as pessoas repensarem que você é que domina o seu dinheiro, não o dinheiro que tem que dominar você. Então eu gosto muito do termo assim, domine as suas finanças. Pense no dinheiro como algo que você vai dominar e você não vai ser dominado por ele. Os seus desejos é você que vai dominar, você não vai ser dominado por eles. Então você vai analisar essas questões assim. Então eu sei que às vezes você pensa assim, que mais mulher que gasta mais por impulso, mas existem homens também que gastam por impulso, né? Às vezes diferentes categorias, mas existe também, né? Uns vão investir de uma forma, outros vão investir de outra, mas existem as compras por impulso dos dois lados. Bom, o que você vai fazer? Eu separei aqui 10 itens para a gente pensar como que vai fazer esse orçamento familiar. Como já foi dito, a primeira coisa, você tem que ir lá assim, o que é um gasto fixo? É aquele que você tem e que você não tem como ficar sem aquilo ali que já faz parte do seu estilo de vida. Então, se a pessoa paga aluguel, se ela tem ali a conta de energia, de água, são fixos, portanto variáveis, que você pode melhorar um pouquinho, diminuir com algumas mudanças de hábitos. Então você vai pensar sempre, gastos são como gordurinhas no nosso corpo. Às vezes dá para tirar um pouquinho, dá para cortar. Cortando alguns itens ali você consegue diminuir um pouquinho. Então isso é bem interessante. Você vai organizar as fontes de receita. Então, às vezes, na família, um tem, por exemplo, uma receita que é fixa, que ele recebe mensal, e às vezes a do outro é variável. Então, vai ter que conciliar isso daí. Então, o importante seria uma receita, o ideal, né? Seria uma receita única. Mas nem todas as famílias conseguem fazer dessa forma. Mas então, pelo menos aqueles objetivos que são comuns, tem que ser pensado no coletivo. Aí, vamos dizer assim, vai trocar o carro, não vai reformar a casa, não vai
O que, que vai ser feito? Vai adquirir um objeto novo? Não vai adquirir? E fazer o planejamento em conjunto. As pessoas que têm filhos, se vai mandar os filhos para a faculdade, começar a planejar isso desde cedo, né? Quem sabe fazendo ali uma previdência privada. E assim vai indo. Então tem que ser o curto, o médio e o longo prazo. Você vai ter que definir as suas metas e os seus objetivos. Então não é você guardar simplesmente por guardar, porque se você começar a guardar sem ter um objetivo definido, o que, que vai acontecer? No longo dessa trajetória, você poderá se cansar e não conseguir. E às vezes, no impulso, você vai lá e vai gastar todas as suas economias, tudo aquilo que você levou um tempo, que você teve um esforço para organizar. Então, evitar esse tipo de impulso. Então, você vai ter o seu objetivo. E durante esse percurso, você vai manter o seu lazer, né? Você vai manter ali as suas despesas necessárias e tudo mais. Né? Nós não estamos assim pensando, vamos dizer assim, se há uma situação de desemprego, tudo. O ideal seria que a pessoa já tivesse uma reserva para ele se manter durante esse período, mas às vezes a pessoa não tem. Né? Então ela vai ver como que ela vai se arranjar, se ela vai conseguir um trabalho extra, se ela vai conseguir um novo emprego, né? Às vezes tem também diversas formas que as pessoas vão resolvendo essas questões. Mas assim, pensando, se a pessoa está tendo os seus rendimentos normalmente e sempre sobra mês para o seu salário, então você precisa repensar tudo isso aí. Né? Se você é aquela pessoa que recebe e de repente você vai só pagar a fatura do cartão de crédito e vai ter que começar a gastar tudo de novo no crédito, tem que começar a repensar isso aí e organizando de uma forma que você vai saindo dessa situação. Sempre dentro desse planejamento seria interessante você começar a priorizar compras à vista. Porque quando você compra à vista, você sempre vai conseguir um desconto, você sempre vai ter alguma vantagem de comprar à vista. Então, você organizar. Então, às vezes você quer comprar alguma coisa, aí você pensa assim, tem como eu aguardar um tempo? Aí você vai lá dentro do planejamento. Se eu fosse comprar isso aqui a prazo, quanto seria? E geralmente teria um juro. E você, juntando esse dinheiro, quanto tempo levaria? Então, é o planejamento do curto prazo, do médio e do longo. Então, o preço de você antecipar certos consumos é muito alto. E isso a gente às vezes não leva em conta, que você acaba pagando muito alto, por isso que você antecipa. Então tem que repensar essas questões. Dentro desses objetivos, você vai fazer tipo como se fosse um mapeamento dos objetivos familiares, dos objetivos comuns. E como que poderia alcançar esses objetivos? Porque, como eu disse, não pode ser um cabo de guerra, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Tem que ser todos indo na mesma direção para alcançar esses objetivos. E aí você vai conseguir diminuindo esses pequenos, vamos dizer assim, vazamentos que você tem no seu orçamento. Você vai começando a diminuir. Então, existem aqueles que trabalham com anotar todos os dias. Você comprou alguma coisa, você já vai, nem que seja ali no celular, você cria ali um grupinho só seu, você faz um grupo e daquele grupo você exclui as pessoas, deixa só você, e lá no seu grupinho você vai e já anota rapidinho ali o que você gastou. Aí depois você vai ter um tempo, né, para colocar aquilo ali certinho na sua planilha. Então você faz a planilha mensal, mas vai ter sempre esses gastinhos imprevistos que você vai colocando também. Então, assim, o lazer você não pode tirar. Porque se você tirar todo o lazer da sua família e o seu, vai acabar que você não vai conseguir alcançar os objetivos, porque chega uma hora que se torna estressante. Então, tem que continuar. Mas, às vezes, existem opções mais baratas. Às vezes, você pode trocar, agora nessa pandemia nem tá tendo muito, né? Mas quando tinha cinema, vamos dizer, você trocar o cinema por assistir o filme em casa, fazer uma pipoca em casa, reunir em casa. Ou você ter outro tipo, né, de lazer ali com seus filhos, com a sua família, e assim vai, né? Hoje já tem que pensar tudo
diferenciado por conta desse problema de saúde que está passando o mundo todo, né? Vamos dizer assim. Então, você vai escolher uma forma de lazer que seja um custo um pouco menor do que seria, aí dali você já vai ter uma certa economia, né? Vamos dizer assim. Então, mas não tire o lazer. Seja criativo, né? Vai procurando ter uma certa criatividade, como que você vai ter formas de lazer com a sua família com contenção de gastos, né? Diminuindo os custos, mas que esse lazer continue, isso é importante. Bom, aí a partir do momento que você conseguiu economizar um pouco, o que fazer com esse dinheiro? Aí vem a outra questão, né? Você vai ter que analisar bem os investimentos certos. Já de antemão, eu já quero dizer assim, o brasileiro, de um modo geral, ele é muito suscetível a cair em golpes, de pirâmides financeiras, muitos golpes, porque às vezes você não quer ter a paciência de que seus investimentos vai levar um tempo. Ele vai levar um tempo para você chegar lá no seu objetivo. Às vezes você quer aquele ganho rápido. E nessa onda de ganho rápido, muita gente acaba perdendo as suas economias. Então, prestar muita atenção. Quando vê que a oferta ali está fora da realidade, não entre, né? Procure identificar esses esquemas que tem muitas vezes feito as pessoas perderem as suas receitas, as suas economias. Então, isso é, assim, algo que tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê muito isso até em noticiário, que as pessoas às vezes juntam ali por um determinado tempo e de repente perde tudo em um golpe. Então, tomar cuidado com os investimentos certos. Estudar. Olha, o estudo, ele é primordial nisso aqui. Nunca entre no investimento sem estudar, sem ver o histórico, sem ver o que está acontecendo com aquilo ali, se aquilo ali realmente é viável para você. E verificar também aquele dinheiro que você tem para curto, médio e longo prazo. Por exemplo, eu vou citar um exemplo bem simples aqui. Uma previdência privada, um PGBL. É muito bom, só que ele só é interessante para as pessoas que puderem deixar lá pelo menos 10 anos. Se for para retirar com 1 ano, 2 anos, 3, não faça, porque você vai perder muito para o imposto que vai ser cobrado naquilo ali. Então, não compensa. Aí compensaria até mais você ter deixado uma caderneta de poupança, que hoje é considerado um dos piores investimentos do país, tá? Então, é isso que você tem que prestar atenção. Aquele dinheiro que você vai precisar dele no curto espaço de tempo ou no médio espaço de tempo, aí você vai analisar o que é viável. Você tem que ter uma liquidez que fala, tem que ser um dinheiro que vai estar ali e que você poderá utilizar. Então, quando você inicia o seu planejamento, a sua vida financeira, você começa a colocar ela em ordem, qual é a primeira etapa que você vai fazer? A primeira etapa, você vai tentar sair das dívidas, se você tiver. A segunda etapa, quando você começa o seu planejamento, você vai começar a tentar guardar um pouquinho. E quando você vai guardar um pouquinho, você vai criar uma reserva, que eles chamam assim de um colchão financeiro. Essa reserva é aquela que você vai usar para dormir um pouquinho mais tranquilo. Ah, se meu carro quebrar, se você tem carro. Ah, se acontecer tal coisa. Ah, se der um problema aqui na casa, sei lá, estourou um cano, tem que arrumar. Você ter condições de saber assim, não, eu tenho como arrumar, sem ter que recorrer a cartão de crédito, a empréstimos e outras coisas mais. Você ter essa tranquilidade, que você tem esse colchão financeiro, essa reserva, para você estar suprindo essas necessidades imediatas. Então, esse é o primeiro passo. Então, esse dinheiro, ele não pode estar, por exemplo, lá num CDB para 5 anos, ele não pode estar uma aplicação financeira fixa que você não possa retirá-lo. Então, você tem que ter uma aplicação financeira que tenha liquidez. Ou seja, se eu precisar dele amanhã, eu vou lá, resgato e utilizo para aquela minha necessidade. Então, essa reserva financeira, ela vai ser para isso. E ela não vai poder estar em nada que não tenha liquidez, que tenha prazo pré-fixado ou esse tipo de coisa.
tá? Então, esse seria, a princípio, o primeiro passo. Bom, o que você vai tentar fazer? A partir dali, você vai tentar organizar. Então, você quer comprar alguma coisa. Dentro do seu planejamento, você coloca, se possível, você faz ele já para vários meses, para o curto, médio prazo, pelo menos assim, e você vai colocar lá na frente, você vai ver. Olha, se eu guardar tanto, nesse mês aqui eu vou conseguir realizar esse meu sonho, esse meu desejo. Então, ali você vai organizando dentro disso daí, tá? E sempre pensando assim, o que você vai ter? Essa sua reserva financeira, ela já é diferenciada, ela não é para compra de um objeto. Ela é dinheiro mesmo, que vai ter que estar ali sempre disponível para algo que acontecer, que seja um imprevisto. Tem gente que fala reserva de emergência. Às vezes a gente evita esse termo reserva de emergência porque é um termo um pouco negativo, né? Se você sempre ficar pensando que vai ter uma emergência, ela vai acabar acontecendo. Respeitar o seu padrão de vida. Então, a gente não pode viver um padrão acima daquele que está dentro das nossas posses, da nossa receita. Quando você começa a ver que está sempre no vermelho, é porque você está um pouco acima. Então, você tem que respeitar esse padrão de vida. Tentar entrar dentro dessa realidade e estar sempre procurando manter um nível abaixo. É como se fosse uma escadinha, assim, o seu padrão de vida. Aí você escalou aquela escadinha, você vai dizer, não, vou ficar aqui num degrauzinho abaixo. Por quê? Porque você estando nesse degrauzinho abaixo, você é ali onde você vai ter como fazer a sua reserva. Tá? Se você ficar um nível acima, é onde acaba nunca tendo como ter uma reserva. E, de repente, vai se tornando uma bola de neve. Né? Começa a vir as dívidas e elas vão se tornando uma bola de neve. Isso é o que acontece com muitas famílias. Praticar a educação financeira. Então, a educação financeira, ela deveria ser tema nas escolas, mas ainda não é na maioria. Então, você aprende muitas coisas, mas você não aprende a dominar as suas finanças. É importante, para quem tem filhos, tentar, já desde cedo, criar um senso de responsabilidade neles. Ensinar como lidar com o dinheiro. Então, se você puder ter ali uma mesada, mesmo que seja pequena, e você ir instruindo, mostrando como que ele vai organizar aquilo ali. Se ele quer comprar um determinado brinquedo, alguma coisa, você ensinar ele a planejar, né? Aí, se a pessoa vai aprendendo a se dominar nesse sentido, torna mais fácil na vida adulta dele ser um adulto mais controlado. Um adulto que vai ter o domínio das finanças, o domínio das suas finanças. Planejar com segurança e cuidar para não fazer compras por impulso. Então, às vezes, é muito comum, né, a gente pensar assim, eu mereço, né, eu mereço tal coisa porque eu trabalhei muito, mas será que você não merece também ter uma parte desse seu dinheiro ali guardado para você ter uma certa segurança, para você ter uma tranquilidade, você não está sempre preocupado com a próxima dívida, com o próximo boleto e assim por diante, né? Então, tentar diminuir ao máximo o número de boletos. Se, por acaso, houver a necessidade de ter um boleto, de fazer um parcelamento, a primeira coisa que você vai pensar é fazer esse parcelamento de forma que você não pague juros, tá? Evitar os juros. Aí depois evitar os atrasos no pagamento que pode gerar juros. Então, fazendo isso, você já resolve um pouquinho a questão. Mas evitar ao máximo, só para aquelas necessidades que realmente você estiver precisando. Evite os boletos, evite pagar juros, e porque muitas vezes você nem faz as contas, mas no final isso vai levando todo aquele dinheiro que você teria para estar ali fazendo a sua reserva e mais para frente está fazendo o investimento. Então, aqui nós não estamos assim analisando a questão de investimentos, né? Mas estamos dizendo assim, o que pode e o que não pode. Aquela questão assim, tem investimentos que não adianta fazer, né? Você tem que analisar quanto tempo você vai poder deixar aquele dinheiro ali guardado. Dependendo do tempo é que vai ser o tipo
de investimento que você vai fazer com aquilo ali, certo? Então, isso é uma das coisas mais importantes. O que acontece? Muitas famílias, assim, acabam ficando endividadas e acabam tendo sérios problemas familiares, porque daí fica aquele joguinho. Quem que está atrapalhando? Quem que está causando esse endividamento? O que que está causando isso? Né? Então, vai ser difícil. Porque geralmente a pessoa sai de uma situação em que ele vivia sozinho, que ele resolvia esses problemas sozinho. Aí ele passa a conviver com um companheiro, uma companheira, né, o marido, a mulher, e depois vem os filhos, e ele vai ter que resolver algo que ele fazia, né, individualmente, ele vai ter que aprender a fazer isso no coletivo. Isso é bastante complicado, né? Principalmente a gente pensando hoje como vivem a maioria das famílias brasileiras. E também tem os casos, né, das pessoas que são chefes de família únicos ali que tem que praticamente resolver por todos. Então, tomar as decisões certas para que você possa ter uma certa tranquilidade. Então, o orçamento, ele precisa ter uma certa folga. Né? Para quem é cristão, geralmente existe aquela regrinha assim do pague-se primeiro, né? Que é colocada aí por muitos educadores financeiros, mas às vezes eu pensei esses dias assim, eu disse assim, não, mas para quem é cristão, geralmente a regrinha é primeiro de Deus, né? E segundo o seu, aí depois vem o das outras necessidades. Então isso seria o que eu penso, né? Mas assim, não estou dizendo que que todos têm que fazer dessa forma. Então, um orçamento familiar, primeira coisa, se você puder anotar todos os dias, ótimo. Mas se não puder, né, pelo menos você fazer a sua planilha mensal. E ali você vai ter clareza de quanto que está entrando na sua receita e quanto está saindo. E aí você vai perceber, né, algumas coisas que realmente não fazem sentido de estar ali no seu orçamento. Então, tem algumas coisas que a gente diz assim, não são despesas, né? Vamos dizer assim, o que você investe em educação, né? O que você investe na sua saúde, né? Então, tem essas coisas que são importantes, que são primordiais, né? Que você tem que pensar na saúde, educação, lazer, né? Saúde mental, tudo, porque não adianta nada você também guardar o dinheiro e depois você nem ter saúde, por você gastar aquilo que você juntou ali para tratar da sua saúde e tudo mais, né? Então, você planejar as suas categorias de acordo com as necessidades familiares, isso é muito importante, né? Então, eu acho assim que é possível, independente do valor que ganha, porque já foi feito um estudo que comprova que pessoas que têm rendas mais altas, elas também acabam tendo dívidas mais altas. E pessoas que têm rendas um pouco menores também têm dívidas proporcionalmente. Então, o problema da dívida não é exatamente o quanto eu ganho, né? Claro que existem casos aí que realmente precisa melhorar a receita, precisa ter, né, certos ajuda, tem famílias aí que até precisam de ajuda de programas do governo, mas não pensando nesses casos, né? Vamos pensar assim, às vezes você ganha 3 mil, 5 mil, aí você pensa, nossa, se eu ganhasse 10, aí sobrava para fazer essa reserva, sobrava até para investir. Só que às vezes você vai conversar com uma pessoa que ganha 10 e ela está tão ou mais endividada do que aquele que ganha 3. Então aí se percebe que é um problema mais cultural do que outra coisa, tá? Porque vai acontecendo assim, conforme a pessoa tem um aumento, conforme ela consegue ter uma renda um pouco maior, os gastos começam a acompanhar, tá? Começa a acompanhar esse crescimento da receita. E isso é que a gente tem que começar a prestar atenção, né? Se toda vez que você pensar assim, nossa, eu estou ganhando R$500 a mais, aí de repente você fez uma compra lá de 1.000, quer dizer, já ultrapassou até aquilo que você ganhou a mais. Então é isso que acontece. Então é um problema mais cultural do que na realidade de quanto você realmente ganha, tá? Devido
a essa pesquisa que já foi feita, né? Às vezes você olha assim, profissionais que têm uns ganhos assim bem altos e você pensa, nossa, não deve ter dívida, deve estar tudo controlado, e às vezes não está, tá? Às vezes está com dívidas bem maiores do que a maioria da população. E quanto mais a pessoa ganha, mais ele acaba subindo o padrão de vida dele e acaba sempre vivendo no vermelho. Então isso não pode acontecer. O planejamento familiar, ele é exatamente para isso, para você aprender a ter o controle dessa situação, né? E você começar a ter condições de viver bem, né? Porque você vai viver bem, mas você vai ter condições de ter o seu planejamento, a sua reserva e os seus investimentos, tá? Estudar certinho, então isso é muito importante dentro de um planejamento familiar. Aí cada família vai ver a sua forma, né? Se é tudo ali no conjunto, se é dividindo as responsabilidades, o que vai ser feito, de que forma isso vai ser feito. Então, mais essa parte que eu tinha hoje para estar passando, né, do orçamento familiar, que o orçamento familiar, ele não é um orçamento individual, porque o individual dentro de uma família fica um pouco desgastante, tá? Porque se a família não sabe para onde está indo, quais são os objetivos principais, então vai acontecer que como que você vai conviver um atrapalhando o outro, vamos dizer assim, um indo, batendo de frente com o interesse do outro, né? Então tem que chegar a objetivos comuns, analisar qual é a necessidade, quais as prioridades e tentar, dentro desse conjunto, desse comum, chegar a um denominador comum. Tipo, não, nós vamos fazer para isso, nós vamos fazer dessa forma. Aí sim, esse orçamento familiar, ele vai prosperar, ele vai ter resultados. Então, existe até um livro muito interessante, depois se vocês quiserem ler, é um livro do Gustavo Cerbasi, que ele diz assim, casais inteligentes enriquecem juntos. Então, ali ele vai mostrando todo o passo a passo, inclusive, né, certinho, como que é feito para ter esse denominador comum. Sei que não é fácil, mas é necessário, tá? Então, agradecer a todos que participaram até esse momento. Não vou me delongar muito, me alongar nessa palestrinha, para não ficar cansativo. Algumas pessoas que não participaram depois vão querer assistir. E aí, seria interessante que não fique muito longa para as pessoas conseguirem assistir. Muito obrigada, beijão a todos e até mais.